e eu tenho que falar isso. Então, meus queridos irmãos, amoleçam o coração, não estamos pregando nenhum tipo de heresia, não estamos aqui dizendo que as pessoas precisam sair nas ruas de barba, de kippah. Eu estou de barba, estou usando meu kippah hoje porque é Shabat, sem problema nenhum. No início eu falei que nós temos que assumir essa forma que o Eterno nos dá, e fazemos, e eu faço sem nenhum tipo de problema. Agora, o que nós estamos colocando para os irmãos é coerência, irmãos. Nós temos que ter coerência. Então, vamos ter uma coerência entre aquilo que foi pregado por Matitiarro, entre aquilo que foi pregado por Shaul Rachalia, e buscando lá nas Escrituras, lá na Torá, essa coerência da qual eles pregavam a palavra. É apenas isso. Eu acho que essa é uma das tônicas fundamentais do nosso trabalho. E lembre-se, irmão, nós estamos aqui no grupo de estudo, tá? Nós estamos fazendo um estudo. Hoje isso aqui não é nenhum debate, estamos apenas expondo aquilo que é importante, o que nós achamos que é importante para os irmãos. Né? Eu aprendo com o Bill, eu aprendo com o Grano, aprendi com o Raimundo, né? Os irmãos aprendem de repente com o nosso testemunho, com aquilo que nós falamos também. E assim, é um aprendendo com o outro, tá? Que o Eterno abençoe a todos vocês. Bill, você está por aí? Sim, amigo, estamos por aqui. O senhor está preparado para falar algo para nós? Sim, vamos lá. Vamos, a palavra é tua, que o Eterno abençoe. Dá shalom. Eu vou aproveitar a ausência do Yashar e talvez eu vou falar um pouquinho mais. Então, por favor, me tolerem. Acima de qualquer coisa, a ideia não é judaizar, por favor, amigos. Entenda. A ideia é trazer o povo segundo as Escrituras, tá? Eu quero compartilhar algo aqui. Eu tenho acompanhado um estudo que chama assim A História da Igreja. Eu recomendo a qualquer um ver isso, porque o rapaz que está introduzindo isso, ele não é, vamos dizer, judeu, tá? Para os evangélicos ficar bem tranquilo, mas eu acredito que muitos ignoram isso, porque realmente não sabem a história da igreja. A história da igreja não é uma coisa bonita, é uma coisa muito feia, por sinal. Eu só quero compartilhar aqui os 2 minutinhos para que a gente possa ter uma ideia realmente do qual era a visão desses homens no passado em relação às Escrituras, né? O que é chamado hoje como o Velho Testamento, né? Então eu quero compartilhar só 2, 3 minutos para vocês entenderem realmente da onde que vem toda essa... Apesar que no passado essa tentativa de destruir a palavra de Deus já foi tentada por outros líderes. Por favor, prestem atenção. Se alguém precisar do link, por favor, entre em contato comigo, não tem problema. É muito bom. São 50 vídeos. Eu vejo uma média de 3, 4 vídeos por dia. Eu estudo, analiso, eu acho muito interessante. Eu não tenho como dizer que isso é verdade ou mentira, mas porém vamos analisar aqui e cada um tire sua conclusão, por favor. Começa aqui no 1 minuto e 43 segundos. Vamos lá. Ele é um humanista muito importante porque ele se tornou um especialista em hebraico. Desde Jerônimo, eu acho que não tinha aparecido na igreja um indivíduo que conhecesse o hebraico como o Reuchlin. E ele e os seus alunos foram responsáveis por preservar o Antigo Testamento hebraico para nós. Porque havia o desejo, por parte da igreja, de destruir todos os manuscritos em hebraico, por considerar que se tratava de escritura dos judeus. Olha, se caso você não entendeu direito, eu vou voltar de novo, só um pouquinho mais para trás, para não dizer, não, isso aí é um truque que ele fez lá, ele mexeu lá em alguma coisa. Esse cara é um historiador, ele está fazendo uma apresentação sobre a história da igreja, que é uma história feia para Bedel, tá? Porém, eu creio que o Eterno está tentando restaurar o povo dele, como tentou sempre durante as gerações. Vamos lá de novo, olha quem está falando aqui, tá? Ele está contando a história desse homem que viveu mais ou menos um ano, um pouquinho antes, um pouquinho depois de 1500, tá? Vamos lá. Um inglês. O primeiro é o Johannes Reuchlin. Ele
é um humanista muito importante porque ele se tornou um especialista em hebraico. Desde Jerônimo, eu acho que não tinha aparecido na igreja um indivíduo que conhecesse o hebraico como o Reuchlin. E ele e os seus alunos foram responsáveis por preservar o Antigo Testamento hebraico para nós. Porque havia o desejo, por parte da igreja, de destruir todos os manuscritos em hebraico, por considerar que se tratava de escritura dos judeus. E esse cara, junto com os alunos dele, lutaram para que os manuscritos permanecessem vivos. O segundo, Jacques Lefebvre d'Etable. Esse sujeito aí é muito interessante porque ele foi um humanista francês, escrevia comentários da Bíblia e em 1512... Bom, acho que aqui já deu para a gente ter uma ideia. A conspiração, vamos dizer assim, tá? A conspiração que existe em destruir a palavra de Deus. Não que nós não consideramos o Novo Testamento como palavra de Deus, mas por que essa conspiração contra as escrituras hebraicas? Amigos, uma coisa que nós temos que ter entendimento: o inimigo não está dormindo, ele é muito esperto e ele não está brincando. Yeshua falou que o plano dele é matar, roubar e destruir. A igreja tem uma mentalidade que o inimigo já foi vencido, que ele está debaixo do pé da igreja. Não está, não. O inimigo só vai se submeter à igreja o dia que a igreja obedecer a Torá. Eu gosto de ir para as escrituras, tá? Para quem não me conhece... Ele já escreveu que a justificação somente... Ele está falando sobre a justificação da fé. Tá. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso, tá? Justificação pela fé, nada mais do que pela fé. Não cremos em salvação pelas obras, no sentido do que nós não cremos que é possível obedecer a Torá para ser salvo. Porém, a desobediência à Torá, eu te garanto que vai te levar à destruição. Essas palavras do Mashiach, Mateus 7:23. Apartai-vos de mim, vós que fizesse isso, milagre, que construiu igrejas poderosas, que deram comida para órfãos, que fizeram tudo isso, porém andaram fora da Torá. Andaram fora da legalidade da Torá. A palavra lá que você encontra é Mateus 7:23. E que por coincidência, quando você olha lá no livro dos Jeovás, que seria, vamos supor, a tradução do Brit Hashá, do Novo Testamento, pelos testemunhos de Jeová, está exatamente como está no contexto hebraico. Aqueles que andam fora da lei. É isso que nós cremos, tá? Se você crê que você vai herdar o reino, depois que você aceitou o Messias pela graça, depois que você foi salvo e redimido e permaneceu na violação da Torá, nós vamos ter um problema muito grande. E eu espero que você não tenha que lidar com esse problema. Uma apresentação aqui rápida antes de eu entrar no meu ponto. Isaías 8:20. Na nova versão na NIV Internacional está um pouco mais simplificada, mas olha só como está o texto. Respondam a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Agora, na visão um pouco mais complicada, no sentido de que não que é complicada, mas está muito mais clara para mim. Eu gosto dessa tradução, OL, o livro. Consultem a palavra de Deus, esse é o testemunho que vos dei selado. Se os que dizem esses bruxos é diferente da mensagem de Deus, é porque Deus nunca os enviou, pois que neles não há luz da revelação da verdade. Ou seja, o profeta Isaías está falando o seguinte: se aparecer alguém querendo testemunhar alguma coisa em relação ao eterno, eu tenho uma mensagem, é o eterno. Se o caminhar dessa pessoa não tiver de acordo com a lei e os mandamentos, é porque tem problema. Não é para você reconhecer essa pessoa como sendo um servo do eterno. Vamos lá, de novo, advertências na Torá em relação a falsos profetas. Olha o que fala aqui, ó. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz
predições, por meio de sonhos, ele anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio. A igreja fica espantada com o milagre, né? Ah, porque o fulano ressuscitou, porque orou, deu dente de ouro, fez isso, fez aquilo outro, e o cara falou que eu ia ficar rico, eu fiquei, e ele pediu 10%, aquela coisa toda, e eu fiz um combinado, entreguei só 5%. Amigos, sinais de maravilha não é sinal que o Eterno está com o homem, não. Olha o que ele fala aqui. E se o sinal, um prodígio, de que ele falou acontecer, e ele dizer, vamos seguir outros deuses, outros deuses que não conhece, vamos adorá-lo, não deem ouvidos à palavra dele, profeta ou sonhador. O profeta, o Senhor, seu Deus, está pondo você à prova. Ou seja, o próprio Eterno está falando que um dia ele vai colocar você à prova, no sentido de testar você, para saber se você vai seguir um profeta ou um pastor que anda fora da Torá. Anda fora da Torá no sentido de que, por mais de 3.500 anos, o Eterno tem falado que ele é só um Deus. Aí surge um sistema religioso que fala que ele é um, porém é três. Que ensina, não precisa celebrar o Shabá, porque o Shabá foi abolido por um outro profeta, mas agora nós temos um outro dia santo. Esse é o dia do Senhor agora. Essa coisa de separar comida, isso não existe. Porque o Moisés, ou o apóstolo fulano de tal, ou Beltrano, falou isso, aquilo outro, então você não precisa mais obedecer, porque agora nós estamos na dispensação da graça, e coisas assim. Ele fala assim, porque até o ato de comer também está conectado com o culto a outros deuses. O ato de comer, o ato de beber, tudo isso está cultuado. Tem na cultura antiga, do Oriente Médio, está cultuado, está conectado com outros deuses. Olha o que ele fala aqui em Ezequiel. Para aqueles que acham que nós estamos tentando ganhar a salvação em obediência à Torá, e não é nada disso. Olha o que ele fala aqui, Ezequiel 33:12. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Ou seja, não existe justiça em mim o suficiente para me livrar, vamos dizer, do inferno. Tá? Nós não queremos inferno, mas vamos dizer aqui. Porém, não existe a maldade, olha o que ele está falando, a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Ou seja, não importa o quanto mal eu seja, se eu me desviar dessa maldade, se eu me desviar da violação da Torá, não existe maldade suficiente em mim para que seja o suficiente para me deixar eu longe da graça do Eterno. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça? Agora vamos nessa tradução aqui, nessa tradução chamado O Livro. Respondeu-lhes então, tão certo como eu viver, diz o Senhor Deus. Eu não tenho prazer na morte do pecador. Para aqueles que creem na imortalidade, mais uma confirmação de que o Eterno não tem prazer. Por que ele não está falando? Eu não tenho prazer na vida do morto, né? Porque se está morto, vivo. Mas vamos lá. O que eu pretendo é que ele se converta do seu mau caminho e que viva. Está funcionando, né? Eu vou começar a ver, mas agora estou. Convertam-se da vossa vida e da maldade, porque haviam vocês de morrer, ó Israel. Não são as boas ações das pessoas justas que a salvarão. Se ela não se converter dos seus pecados, mas também não serão os seus pecados do que pratica a maldade, que a destruirão, se ele se arrepender e abandonar sua vida interior. Amigos, eu era um violador da Torá. Aí um dia eu conheci esse Jesus. Porém, o Jesus que eu conheci,
ele não tinha Torá. E esse amigo meu que hoje me odeia, ele fala assim, não, você não precisa obedecer, porque você está salvo pela graça. Aí passou um tempo, eu conheci um outro Messias chamado Yeshua HaMashiach. E ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, esse Jesus aí que você está seguindo, ele é gente boa, ele é legal. Porém, ele está escondendo certas informações de você. A informação que ele está escondendo de você é a Torá. E ele começou a mostrar a Torá para mim. Ou seja, eu já estava salvo, tá? Assim como eu creio que todos os crentes que estão vivos estão salvos. Porém, eles não têm um entendimento claro da Escritura, no sentido da Torá. Que você não obedece para ser salvo, mas sim você obedece para ser salvo. Você já obedece porque você é salvo. E o Eterno me deu a oportunidade de eu começar a andar nos mandamentos dele, depois que eu já estava salvo. Não para salvação. E isso mudou minha vida. Eu comecei a ver coisas realmente que eu creio que o irmão Fábio ou qualquer outro pode testificar a mesma experiência. Não no mesmo grau, mas a mesma experiência no sentido de que a obediência à Torá realmente causa uma mudança de vida nas nossas vidas. Eu quero mostrar um evento que aconteceu no livro de Reis aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Isso aqui aconteceu, eu não sei bem cronologicamente o tempo exato que aconteceu isso. Mas vamos analisar aqui, tá? De novo, nós não somos experts em Torá, em Brit Hashah, nós estamos só compartilhando aquilo que o Eterno está compartilhando com nós, tá? É um mendigo compartilhando um pão que veio do céu com outro mendigo. Aqui ninguém tem doutorado, tá? E eu até peço perdão porque o meu português não é lá grandes coisas, mas vamos lá. Nesse cabeçalho aqui já está falando, dando uma pista do que aconteceu, tá? O livro da lei é encontrado. Ou seja, houve um tempo que Israel abandonou a Torá de uma forma tão grande que eles perderam as escrituras. Eles não encontraram. Eles não tinham as escrituras. Não é que não tinha fisicamente. Ele sabia que tinha, porém não praticava. E acabou que o livro da lei acabou ficando escondido lá nos escombros do templo. E olha o que aconteceu. Eu não vou ler tudo por falta de tempo, mas eu vou ler uma parte aqui. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Olha só, um rei reinando com 8 anos de idade, né? Brincadeira, né? Quando começou a reinar, ele reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaidas. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Para aqueles que acham que é impossível você ser santo diante do Eterno, andar no caminho dele, já temos um exemplo aqui. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safá, filho de Azavalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor. Ou seja, ele mandou alguém lá no templo, dizendo, vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o juntar a prata que foi trazida do templo do Senhor, e os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Ou seja, o templo estava meio que destruído, jogado, meio, sabe, como estava meio abandonado. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Não puderam pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, além disso, compraram madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisaram prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safá, encontrei, olha só, ele começou a vasculhar lá no templo, lá, talvez nos porões, vamos imaginar assim, né? E ele encontrou o livro da lei no templo do Senhor. Ele entregou a Safá, que o leu. Olha só, amigos. O secretário Safá voltou ao rei e lhe informou, teus servos
entregar o prata que havia no templo do Senhor e confiar aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safá acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safá o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Isso aqui significa arrependimento, tá? Significa, tipo assim, luto, tá? E deu essas ordens ao sacerdote Hilquias, a Icã, filho de Safá, a Acor, filho de Micás, ao secretário Safá e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito nesse livro, que foi encontrado. A ira do Senhor é contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Hilquias, Aicã, Safá e Assias foram falar com a profetisa Hudá, mulher de Salum, filha de Tikvá e neto de Harás. Olha, é muita informação, eu vou resumir o negócio aqui. Veja bem, amigos. Israel, nessa época, estava mais ou menos afastado da Torá. Eu calculo aqui, pelo meu. Eu posso estar errado, tá? E se eu estiver errado, por favor, me perdoe. Mais ou menos uns 150 anos que eles estavam longe da Torá. O templo já tinha virado aquela. Sabe aqueles museus velhos, abandonados, sujos, precisando pintar, precisando ser restaurados de novo? É mais ou menos o estado que a igreja está hoje, amigos. Esse sacerdote, alguém achou o livro da lei e levou para o rei. Nem o rei tinha conhecimento desse livro, porque se ele soubesse, ele não ia ficar espantado. Olha como ele ficou espantado aqui, ó. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu ordens aos sacerdotes. E assim ele fala, né? Gente, vamos consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve estar grande. Amigos, às vezes o copo da ira do Eterno já está transbordando e você não sente nada. Você está bem, está ganhando dinheiro, está tudo normal, mas o copo está quase transbordando. Pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que está escrito a nosso respeito. Agora, veja bem, esse rei aqui podia ter falado: mas gente, isso tem mais de 150 anos atrás, para que obedecer esse negócio de Torá? Isso é coisa velha, isso não existe. Ele não podia falar com o Novo Testamento, porque não existe esse termo, né, entre Novo e Velho Testamento. Isso é coisa do passado, para que obedecer isso? Isso é uma bobagem, não existe seguir isso, não existe obedecer isso. Porém, ele reconheceu a necessidade de consultar com o profeta em relação como é que estava a nação de Israel em relação ao Eterno, porque eles já tinham abandonado a prática da Torá há muitos anos. A igreja abandonou a prática da Torá há muitos anos. Eu acabei de postar, coisa de 20, 30 minutos atrás, amigos, um líder há 500 anos atrás, tentando destruir a Torá. Por que estava tentando destruir a Torá? É um plano maligno de destruir a Torá. E esse homem foi influenciado. Agora, se esse rei, naquela época, reconheceu a necessidade de consultar o Eterno em relação ao povo, porque tinha abandonado a Torá, então realmente a Torá é algo precioso. Esse rei reconheceu isso. E eu aconselho vocês a analisarem isso. Se tu não está andando de acordo com a Torá, meu amigo, se o templo do Eterno está, vamos dizer, todo empoeirado, com teia de areia, está todo profanado, com coisas profanas que o Eterno não aprova, então vamos tomar cuidado em relação a isso. Olha só o que ele fala aqui. Ao consultar o rei, né? O sacerdote Hilquias, Aicã, Acbor, Safá e Assias foram falar com a profetisa Hudá, mulher de Salom, filho de Tikvá e neto de Harás, responsável pela guarda-roupa do templo. Ele morava no bairro Novo de Jerusalém.
ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça. Olha só, o Eterno esperou eles despertarem da ausência da Torá para trazer desgraça sobre eles. Olha só, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro, meu pai, que o rei de Judá leu. Ou seja, tudo que estava de maldade na Torá, de juízo, está falando que ia vir sobre o povo. Mas só aconteceu depois de que descobriu que a Torá existia. Interessante, né? Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de outros ídolos. Amigos, nós não combinamos nada disso. O próprio Javier Grano postou um estudo sobre de não imitar outros deuses, de não cometer idolatria. E olha o juízo que vem de idolatria. Não me ofenda, não se ofenda que eu vou falar aqui, mas amigos, eu vou falar a verdade, tá? Porque eu não tenho medo da igreja, eu não tenho medo de pastor, eu não dou dízimo para pastor, eu creio no Elohim dos meus antepassados. A igreja é idólatra e presta culto a outros deuses, tá? É muito sutil, tá? A coisa é bem sutil. Que a mão deles não tem feito, a chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam o rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu, e olha só como é que tem remédio para afastar a ira do Eterno. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou suas vestes, lembra lá no início que ele rasgou as vestes dele, sinal de arrependimento, sinal de luto, né? E chorou na minha presença, eu o ouvi. Ou seja, um homem, veja bem, amigos, no judaísmo fala que é impossível um homem averter a ira do Eterno. Olha só, por causa do rei, que ele, vamos supor que ele percebeu, ele caiu em si da violação da Torá, o Eterno afastou praticamente a ira sobre o povo, por um tempo, né? Olha só, porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei todos os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre esse lugar. Olha só, quer dizer, não é que foi suspendido, foi adiado o juízo. Vamos lá para o 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes para todos os reis. Leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo, ou seja, a Torá começou sendo exposta. E o que é que nós estamos fazendo aqui, amigos? Nós estamos sendo parte de algo tremendo que nós não temos nem ideia. Nós estamos anunciando a Torá para um povo que abandonou a Torá há mais de 1.700 anos. Israel estava aqui já há 200 anos, talvez no máximo, sem Torá. Nós estamos anunciando a Torá a um povo que já está afastado da Torá há mais de 1.700 anos. E se nós conseguirmos fazer isso com sucesso, o Eterno talvez mude a ira dele, talvez ele venha a adiar a ira dele sobre esse povo. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, ou seja, não é que ele fez uma aliança, ele renovou a aliança que já existia, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o seu coração, de toda a sua alma.
todos os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escrita. É praticamente o que nós que estamos saindo do sistema Constantino, nós estamos fazendo, renovando essa aliança. Só que, porém, é uma aliança individual, não é nacional. Eu não posso fazer essa aliança pelo Brasil, eu não posso fazer essa aliança para Israel, ou para o Peru, ou China, seja lá qual outro país. Escritos naquele livro, então todo o povo comprometeu com a aliança. Olha a diferença. Então todo o povo, amigos, se todo o povo cristão se comprometer com a aliança, que eles entendem, que pensam que Jesus veio abolir, por engano teológico, helenística e coisas que o inimigo introduziu na teologia há mais de 700 anos, talvez vocês não venham passar pela tribulação. Aqueles que morrem de medo de tribulação, talvez você venha escapar da tribulação se você começar a cumprir a aliança que você pensa que não pode cumprir ou não precisa cumprir por causa de Jesus. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirasse do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal. Amigos, você quer ver utensílios feitos para Baal? Vá para a igreja na Páscoa, vai a uma igreja evangélica no Natal, e lá você vai ver utensílios, ferramentas, instrumentos de culto a Baal. Quem é Baal? Baal são vários deuses, são vários cultos que são prestados a essas entidades que praticamente são demoníacas. A igreja não tem nem ideia disso. Por quê? Porque afastou da Torá. A partir do momento que você volta para a Torá, você liga um radar e você começa a detectar todas essas coisas. Ou seja, o próprio templo do Eterno ficou contaminado com idolatria, assim como os templos hoje, né? Eu não estou falando de templo físico, eu estou falando de templos espirituais, o corpo humano dos evangélicos, estão contaminados com isso aí. E a Será e todo o exército celeste, ele os queimou fora de Jerusalém, ou seja, ele levou tudo lá para fora de Jerusalém e meteu fogo em tudo. No campus do Vale de Sidron, ele levou a cinza para Betel, ele eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras. Ou seja, dentro do templo do Eterno, tinha líderes, pastores religiosos que eram idólatras, que estavam praticamente guiando o povo. Será que nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo hoje, amigos? Com certeza estamos, só não vê quem está com a Torá. Só não vê quem rejeita a Torá, perdão. Ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras na cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às constelações de todos os exércitos celestes. Também mandou levar o pó sagrado do templo do Senhor para o vale de Sidron, fora de Jerusalém, para ser queimada e reduzida a cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostíbulos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Será. Amigos, realmente esse período é um período negro da história de Israel, onde o templo do Senhor virou realmente assim um templo de prostíbulos, tanto só espirituais como físico, onde havia prostituição, havia todo tipo de engano, e é mais ou menos o que está acontecendo hoje na igreja. É difícil falar essas coisas, mas amigos, eu não posso me calar diante dessa verdade, e que o Eterno nos livre disso, da gente calar nossa boca diante disso, porque eu serei julgado por ele, não serei julgado por essa igreja fajuta, que num Jesus que veio abolir a Torá, que um rei há quase, vamos dizer, 3.500 anos atrás, reconheceu a Torá, perdão, vamos dizer, 2.800 anos atrás, que reconheceu a Torá como sendo algo importante, e ele tem uma mensagem para nós, porque ele se arrependeu, ele voltou à prática da Torá, ele já era povo escolhido, ele voltou à prática da Torá, coisa que ele nunca nem tinha ouvido falar.
e ele ouviu a Torá. Tá vendo por que a Torá não pode ser lida? Por que a Torá tem que ser ouvida? Porque quando você lê a Torá, não é a mesma coisa quando alguém lê ela para você. O sacerdote leu a Torá para o rei foi impactado no ouvido dele pelo Shema, de ouvir ela, porque o ouvir vem um poder, uma autoridade. Por isso que esse negócio no Facebook de estar teclando, escrevendo, isso aí não dá sangue. Tem que chamar a pessoa aqui no Hangout e conversar com ela, porque isso vai fazer com que ela realmente escute, porque ela não lê. O inimigo cega o homem para não ler. Ele vê as letrinhas lá, fica com preguiça e não lê. O homem tem que ouvir. Por isso que a fé não vem pelo ler, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse rei se arrependeu e foi restaurado. Veio destruição sobre o povo mais tarde, mas esse rei não viu. Ou seja, amigos, será que é possível a gente mudar hoje a tribulação que está para vir sobre a igreja? Que vai vir, não tem como mudar. Mas será que nós podemos acordar um povo suficiente que talvez, se nós abandonarmos a prática da iniquidade, a prática da idolatria, talvez esteja, vamos supor que o Eterno esteja esperando 1000 pessoas nessa cidade aqui onde eu vivo, talvez 1000 pessoas aí em São Paulo, 1000 pessoas aí onde o Grão vive assim por diante, para falar, olha, eu não vou trazer maldição sobre esse povo, porque ele falou para Abraão, se tiver 10, 20, 30, 40, 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou trazer destruição. E não tinha. Na verdade, só havia um. De acordo com o próprio Paulo, fala que o único justo naquele lugar era Ló, não era nem a esposa dele e as filhas dele. Eu peço a você quer ver as coisas mudar na sua vida, na tua comunidade, no teu bairro? Anuncia a Torá, anuncia a obediência à Torá, amigos, porque não é pecado obedecer a Torá depois que você aceitou Yeshua. Não é pecado você andar nos mandamentos se você crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa conversa, essa balela, fora de contexto, de que está debaixo de maldição, isso é balela. Vem estudar com nós, porque o Eterno, pela graça e misericórdia, está dando a nós um entendimento mais claro sobre o que é andar na Torá, o que não é andar na Torá. De novo, a obediência ao Eterno não é pecado. Quem criou isso é Roma. Quem criou isso é a igreja evangélica. Talvez até falei demais, mas eu acho que a nossa atitude, olha só, olha a resposta de fé dele, a nossa atitude, a nossa fé tem que haver uma resposta física. Olha o que ele fala aqui, ó. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acaz, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Amigo, a idolatria estava dentro do templo do Eterno. Agora vamos trazer isso para o hoje. Nós não temos mais o templo. O templo é nós. Perdão, o português. O templo somos nós. Nós somos o templo. Esse templo aqui já andou contaminado. Esse templo está sendo purificado. Não é porque eu creio em Jesus, é porque eu comecei a andar na Torá. Eu comecei a receber um entendimento mais claro. E o entendimento do Eterno é que traz realmente uma luz, realmente para você poder ver o caminho onde você está andando, amigos. O sistema evangélico não quer que você veja essa Torá. O sistema evangélico está tão podre que nem esse sistema que esse pastor estava aqui, ó, que esse líder estava aqui. Porém, ele reconheceu, retirou-os dali, despadeceu daos, atirou o entulho no vale do Cidrão. O rei também profanou os altares e ficavam lestes de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para ser outro idólatra também que caiu no erro, na idolatria. A detestável deusa dos Sidônios para Camós, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável Deus do povo de Amon. Nós estamos cercados de Deus. Esses deuses aqui, eles só mudaram de nome, mas eles continuam a mesma coisa. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os pós sagrados e cobriu os locais com ossos humanos.
amigos, vamos fazer isso hoje, nessa noite, vamos destruir tudo quanto é altar pagão na tua vida. Se o teu pastor virou um ídolo, destrói ele. Não é para ir lá matar ele, destrói ele, a autoridade que ele tem sobre sua vida. Vai você, faz um jejum de igreja, amigo. Faz um jejum de templo pagão. Fica sem ir no teu templo. Vamos ver se você aguenta ficar 40 dias no templo. Só você, ó. Você e o Eterno, buscando nas escrituras. Só faz que nesse rei. Vai ouvir a palavra de Deus. Vai obedecer a palavra de Deus. E eu garanto que vai haver uma mudança grande na sua vida. De novo, nós não estamos advogando você para sair da tua igreja, mas nós te aconselhamos a largar o teu paganismo, seja ele qual for, não importa quão gracinha a tua igreja seja. Se o teu pastor é contra a Torá, ele é um abominável diante do Eterno. É como aquele, há 500 anos atrás, tentaram destruir a Torá, assim como nos anos passados, na época dos Macabeus, já tentaram destruir a Torá. O inimigo odeia a Torá, sabe por quê? É ali que está a chave da vida e da destruição. Escolha hoje se você quer a bênção, ou a verdade, ou a mentira. Porque se você escolher a mentira, você vai ser destruído. Se você escolher a verdade, o Eterno vai bater palma para você, ele vai te dar capacidade para você andar nessa Torá que a igreja ensina. Bota um monte de medo nos evangelhos, que é impossível obedecer. Eu falo para vocês, é possível obedecer a Torá. Amém? Obrigado. Shalom Aleichem. Obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu escandalizei alguém, sinto muito, é a verdade e eu estou do lado do meu Eterno. Shalom. Shalom, meu. Muito bem, a mensagem foi excelente e ela está muito esclarecedora para nós. Muitos irmãos que estão assistindo, e eu estava dando uma olhadinha na parte lateral do YouTube, alguns irmãos novos, acho que é um irmão que eu nunca vi lá, não sei se ele é cristão, Shalom para esse querido irmão, chamado A Voz do Concerto, se não me engano, que o Eterno abençoe. Então, muitas pessoas estão escutando de repente essa mensagem pela primeira vez e realmente endossando tudo aquilo que o Bill falou. Nós não estamos aqui, não somos mestres, não somos rabinos, né? Não somos mestres de sinagoga, nada disso. Nós somos apenas estudantes da Torá, estudantes das Escrituras, estudantes e estudiosos, né? Seria bem mais. Eu acho que o estudioso realmente aí bem mais embasado, porque ele tem muito mais experiência do que nós, é o grano, né? Que está aqui, né? Mas nós somos realmente pessoas que estão sendo preparadas pelo Pai realmente para que façamos a sua palavra da forma como ela deve ser, de acordo com a parte original das Escrituras. Queridos irmãos, esse é o programa A Voz da Torá, hoje é dia 26/4, agora são 21 horas e 59 minutos. Eu gostaria de fazer uma parte também, de falar um pouquinho da minha parte, falar um pouquinho do meu testemunho, para dar para os irmãos, de repente, algum alento, para que a minha experiência possa servir para os irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Rapidinho, o rapaz está perguntando sobre se podemos ter riquezas. É tão fácil, essa é uma resposta tão fácil que eu quero responder, se o irmão me permitir. Olha, Maicon Carvalho, Voz do Concerto. Podemos ter riquezas e muitas. O que não pode ter é a riqueza ter você, se é que você me entendeu. Você pode ter riqueza, você não pode ser escravo da riqueza. Por isso que Yeshua fala que é muito mais fácil um camelo passar, né, pelo buraco de uma agulha. Eu não sei se o irmão entende muito bem sobre isso, mas passar esse buraco da agulha, quer dizer, a riqueza, eles tinham um entendimento na antiguidade que se você fosse rico, quer dizer que o Eterno estava com você, que você tinha a bênção de Deus, e isso não é verdade, porque tem muito pobre que vai herdar o reino e muito pobre que não vai herdar o reino. Então você pode ter riqueza? Pode sim. Pode desfrutar as coisas desse mundo? Pode sim. Agora você não pode a riqueza ter você como marionete, como se fosse um boneco, né? Ou seja, você não pode ser servo da riqueza. Eu acho que tá por aí. Eu acho que não precisa falar mais nada. Obrigado, Ravel. Amém, meu, perfeitamente. O próprio apóstolo Shaul Hashali, atualmente, Shaul Hashali disse
que a raiz de todo mal é o amor pelo dinheiro. Né? E ainda mais também que a Torá nos diz que os líderes de congregações, né, da sinagoga, os líderes em geral, eles não podem se enriquecer com o dinheiro que é destinado, vamos colocar assim, uma linguagem mais simples, para a obra do Eterno. Então nós vemos hoje que essa coisa de líderes riquíssimos e membros vivendo numa vida mediana, para não se dizer